Olá, vamos para o nosso terceiro episódio da série Experiência e Consciência do Projeto Flow. E hoje a gente vai mergulhar mais fundo nas fascinantes ideias de Bernardo Kastrup e na filosofia conhecida como o idealismo analítico. Kastrup é um defensor apaixonado do idealismo, uma visão que desafia a perspectiva materialista tradicional, que é amplamente aceita pelo mundo científico de hoje em dia, né? Desde sempre. Para começar, é essencial entender o que o materialismo defende. Ele sustenta que o mundo físico é real e existe independentemente da nossa consciência. Então, objetos como um simples copo d'água em cima de uma mesa são considerados tangíveis. E eles persistem, ficam lá, mesmo quando a gente não está olhando. Esse conceito, que é conhecido como realismo, sugere que a matéria é a base de tudo e que a consciência surge nos processos físicos do cérebro. No entanto, o idealismo do Bernardo Kastrup propõe uma interpretação radicalmente diferente dessa realidade. Ele argumenta que toda a existência está contida numa única mente ou numa única consciência universal. E nesse cenário, o copo na mesa não é uma entidade física externa, mas sim uma manifestação dentro dessa mente universal. Ele rejeita a noção de que a nossa percepção é só uma alucinação que é controlada por processos cerebrais. Em vez disso, ele afirma que tudo o que a gente percebe está aninhado, está contido dentro dessa consciência universal. Esse idealismo analítico, ele nos oferece uma perspectiva inovadora. Tudo que a gente percebe é real e a gente tem acesso direto a essa realidade. E não se trata de meras representações ou simulações do mundo exterior. O que a gente vê é a própria realidade, mas na sua essência ela não é material. Em vez disso, tudo é uma manifestação da mente universal. De acordo com o Kastrup, a nossa mente pessoal não reside no cérebro. Na verdade, o cérebro é só uma expressão dessa mente universal. E tudo que existe, incluindo os nossos neurônios, é uma manifestação dessa consciência. A gente poderia imaginar isso como um sonho, né? Onde o sonhador cria corpos, objetos, dentro do espaço do sonho. Do mesmo jeito, dentro dessa mente universal, todos os fenômenos são percepções e ideias. O Kastrup utiliza uma metáfora de alters, como alter ego, outros, né, para descrever os seres humanos e outros organismos. Ele diz que nós somos como alters, ou outros, dissociados da consciência universal, esquecidos da nossa verdadeira identidade. A gente se percebe como entidades separadas, mas na realidade tudo faz parte do mesmo fluxo universal. A mente, segundo Kastrup, é um meio vasto e contínuo, uma tela infinita onde a existência acontece. A nossa consciência pessoal é só um fragmento dessa imensa tapeçaria. A ilusão de separação, ela surge de um processo de filtragem, de codificação, né? Ou decodificação, melhor dizendo, que é executado pelo cérebro, que faz a gente acreditar que as nossas mentes são distintas, separadas, independentes. Esse processo nos leva a experimentar só uma pequena parte daquilo que a mente universal abarca. O Bernardo Kastrup também lembra que não há evidências empíricas que comprovem o realismo. Todo o nosso conhecimento, até mesmo aquele que a gente considera como mundo exterior, está confinado na nossa mente. Assim, o materialismo se torna uma abstração improvável, uma tentativa de explicar uma realidade sem considerar a primazia da consciência. Dentro desse fluxo multidimensional de mente, cada um de nós é como um redemoinho, ou um roda-moinho, como queira. Os nossos órgãos dos sentidos, eles agem como filtros que limitam a nossa percepção do vasto rio da mente universal. Essa metáfora do redemoinho ajuda a entender como a maior parte das experiências da mente universal passa despercebida. Só uma pequena fração de toda essa informação disponível, de energia, vibração e frequência, entra na nossa consciência pessoal. E isso cria a ilusão de um eu separado do resto. Kastrup nos convida a reconsiderar a nossa visão de realidade. Ele desafia a gente a ver além da ilusão da separação e reconhecer que a gente faz parte de um todo maior, onde a mente e a consciência são fundamentais. A gente poderia pensar nas bordas de cada um desses redemoinhos como um filtro, que é baseado nas propriedades físicas únicas que cada um de nós tem. Isso significa que indivíduos com padrões de percepção e assimilação diferentes podem experimentar vibrações intensificadas em algumas áreas específicas. Por exemplo,
Tem gente que tem uma audição muito mais aguçada. Tem gente que tem um olfato mais aguçado. A gente sabe disso, né? Tem aí até os perfumistas, enfim, né? Então, outras pessoas não percebem isso. Né? Então, o eu humano, ele se revela, esse eu aqui, como um padrão vibracional particular da realidade, uma ilusão de uma entidade que é separada, gerada por ressonâncias específicas aqui dentro da mente, ou seja, uma unidade corpo e mente separada do resto. Entender isso liberta a gente das limitações das visões materialistas da consciência e poderia nos levar a perceber que tudo é uma mente só expressa nos padrões vibracionais que são únicos. A nossa consciência não está isolada da consciência que nos cerca, ao contrário. Como os tais redemoinhos interconectados, a gente se influencia uns aos outros continuamente. A gente está unido por uma consciência compartilhada, que embora muitas vezes a gente não perceba, mantém essa conexão contínua, incessante com todos nós. Nós não somos nada além de expressões e refrações dentro desse mar, desse oceano cósmico. A essência fundamental da realidade é essa consciência, esse fluxo contínuo, ininterrupto, sem divisão, sem separação, como um rio e o curso desse rio. A dualidade de sujeito e objeto é só uma camada cognitiva, que é sobreposta a uma realidade que é totalmente não dual. Estruturas como o idealismo defendem a consciência como primária, tudo começa lá. E quando a gente vê a realidade sem as lentes de um eu separado, é possível reconhecer essa verdade. Mas esse reconhecimento não é mental, não é intelectual, ele é sentido, ele é um relance, é um vislumbre que você tem disso, percepção instintiva, intuitiva. A ilusão da dualidade promove e solidifica a sensação desse eu separado. Mas ele existe independentemente no meio a um mundo de vários objetos discretos ou não e outros eus, outras unidades, corpo e mente. Quando a gente reconhece que isso é falso, a gente consegue abrir um caminho para entender como é o eu como uma ilusão e a realidade como essa consciência unificada. Imagina se as sociedades internalizassem esse idealismo analítico do Bernardo Kastruff. As implicações seriam enormes, profundas. Essa visão poderia desfazer perspectivas materialistas e a percepção das coisas e indivíduos como objetos independentes. E isso poderia até mesmo promover uma compreensão ainda mais profunda da interconexão e permitiria mais humanidade, mais compaixão por meio da consciência, dessa consciência compartilhada. Semana que vem a gente vai conhecer o trabalho do Donald Hoffman, que é um psicólogo cognitivo, PhD pelo MIT e professor do Departamento de Ciências Cognitivas da Universidade da Califórnia em Irvine. Ele tem uma TED Talk que se chama Do We See Reality As It Is? Ou A gente vê a realidade como ela é, que tem mais de 8 milhões de views no site do TED e no YouTube. Eu vou deixar o link aqui para você, já ir se familiarizando com ele, com o tema, e a gente se vê semana que vem. Que o Flow esteja com você. Até sempre.